Ao longo da vida nós nos enganamos, porque quantas vezes nós achamos que nós éramos, ou alguém pode achar que é dono de si mesmo. Alguém pode achar assim: não, eu sou dono de mim, o corpo é meu, a vida é minha, eu faço tudo o que eu quiser. Mas Paulo, ele escreve uma carta, ele diz assim: não sabeis vós que o Espírito que habita em vós arde em ciúmes? Ou seja, o Espírito Santo que habita em você, ele sabe que essa propriedade é dele e que você não pode fazer nada mais porque você quer fazer, mas porque agora você tem alguém que você presta conta, você tem um dono e você não pertence mais a você, mas existe alguém que te comprou e que te remiu, pagou a dívida, te salvou. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler sobre o homem das orelhas furadas, que eram considerados escravos, que na verdade eles tinham um amo, um senhor, que esse senhor era dono dele, porque literalmente se comprava escravos, se vendia escravos. Você se lembra que José, ainda jovem, ele foi vendido como escravo para uma tribo de ismaelita? Quem se lembra disso? Ele foi vendido. E muitos judeus foram vendidos como escravos, e eles não recebiam nada por isso. A Bíblia fala que em um dado momento eles foram oprimidos mais de 400 anos por um povo chamado povo egípcio, e eles foram escravos daquele povo. Só que a Bíblia diz que o Senhor decidiu levantar um libertador, e a Bíblia fala sobre um homem chamado Moisés, que libertou o povo de Deus, que ele estava sendo uma representatividade do próprio Jesus, que lá na frente, mais tarde, viria e tiraria o ser humano como um escravo das mãos do diabo, por conta dos seus delitos e pecados, que não tinha condições de pagar mais essa dívida, porque estávamos todos nós condenados à separação eterna de Deus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus Cristo, ele veio morrer por mim e por você. Ele veio pagar a nossa dívida. Os escravos que estavam sendo oprimidos agora se tornaram livres, propriedades exclusiva de Deus, mas que tem a liberdade de servi-lo ou não, mas que agora somos livres. Amém? Mas alguém pagou o preço. O que você faria com alguém que pagou uma dívida muito cara para você? O que você faria por alguém que deu a sua vida por você? O que você faria? Saiba que existe alguém que deu a vida dele por você, e o nome dele é Jesus. E ele comprou para ele homens de todas as tribos, povos, línguas e raças. E um dia, não apenas estes que venceram, mas também todos irão ter de se prostrar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Porque, querendo ou não, nós somos propriedades de alguém. Você pode viver como livre, mas saiba que você tem um dono, e que um dia você vai voltar para ele, e que você não pertence a você mesmo. É por isso que eu e você não podemos fazer o que queremos com o nosso corpo, não podemos fazer o que queremos com a nossa vida, ainda que você tenha o livre-arbítrio de escolher o que você quer fazer. Porque quando, na época dos escravos, eles não podiam fazer o que queria, mas Jesus foi lá, nos libertou e disse assim: ó, você está livre, você pode fazer o que você quiser. Só que por gratidão, muitas pessoas se voltam para Jesus e reconhecem o que ele fez. Se eu e você ainda temos gratidão porque ele fez algo por nós, nós devemos entender que não somos de nós mesmos,
mas que nós temos alguém que é dono da nossa vida. Amém? Ele é o nosso proprietário. Ele é o nosso Deus. E Ele sempre vem por nós. Jesus, Ele orou, Ele falou assim: Pai, eu não oro apenas por estes, mas eu oro por aqueles que ainda hão de crer em mim por intermédio da sua palavra. Todas as vezes que a palavra é pregada, alguém reconhece isso, alguém abre o coração, entende que precisa se voltar para Jesus. A oração de Jesus está valendo. Aquela oração que Ele fez há mais de 2000 anos atrás está se cumprindo, porque Ele disse: eu oro também por aqueles que ainda hão de crer em mim quando a sua palavra for pregada. Então, todas as vezes que a palavra é pregada e alguém reconhece os seus delitos e pecados e se volta para Jesus, a oração de Jesus não cai por terra, mas ela se sustenta e prevalece, e ela se faz cumprir. Que mais uma noite nós possamos se valer da palavra e que ela venha se cumprir em nós mais uma noite, para a glória de Deus Pai. Amém? Quantos estão comigo aqui? Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Anjinho, dá só um retorno para mim aqui, por favor. Mais um retorno para mim. Deixa um pouquinho. Tira só um pouquinho do grave, por favor. Aleluia. Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez, né? Ou não? Estão todos de casa? São todos de casa? Tem alguém? Não? Glória a Deus. Eu quero que você abra a palavra de Deus no Evangelho de João. O Evangelho de João, eu quero ler com você o capítulo de número 4. Olha que coisa boa. Ô bom, gente, obrigado. Só os felizes com Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Você achou aí? João capítulo 4. Glória a Deus. Nós queremos trazer um entendimento dentro desta palavra. Eu sei que ela é bem conhecida, mas sempre o Senhor tem algo novo a nos falar. Deus tem ministrado algo ao meu coração nesse dia de hoje. E espere algo novo de Deus, amém? A palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã. O mestre, ele sempre tem algo fresco para nós. A Bíblia, quando você vai ler de Gênesis a Apocalipse, ela tem sempre um assunto novo. Ela não se contradiz, ela não se deixa enganar. Homens que não criam em Deus, quando eles passaram a ler as Escrituras, eles ficaram apaixonados por Jesus. Porque eles leram e comprovaram que de fato Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Você lembra dos romanos, quando eles estavam ao pé da cruz? E quando Jesus entregou o seu Espírito ao Pai, aí houve um terremoto, o céu ficou escuro. E a Bíblia diz que aqueles homens olharam, um deles disse assim: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Então, irmãos, não é difícil, é só olharmos as Escrituras e elas vão comprovar a respeito de Jesus Cristo e de um Deus que nos ama incondicionalmente. Quero dizer para você que Jesus te ama com amor eterno, amém? Ele te amou ainda antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que ainda antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, Jeremias escreve no capítulo 1 que o Senhor te viu sendo formado no ventre da tua mãe. A Bíblia diz que Ele viu seus ossos sendo formados.
A Bíblia diz que Ele te santificou e te deu por profeta às nações. A Bíblia diz que o Senhor já estabeleceu a tua vida com propósito, e é por isso que você não pode perder o olhar de Jesus, porque quando você olha para Jesus, você entende o teu propósito, o teu destino já foi traçado. Quantas pessoas se sentem perdidas porque deixaram de olhar para Jesus? Porque na verdade elas só conseguem se encontrar quando estão nele, olhando para ele e vivendo para a glória dele. Você já tem um propósito estabelecido. Entre em Deus e viva isso que o Senhor tem para você. Amém? Entre nele, viva ele, para a glória do Senhor Jesus. João capítulo 4, versos 13 e 14. Eu quero ler com os irmãos. Você pode se colocar um pouco em pé para a gente poder ler aqui todos juntos, em nome de Jesus. Eu quero agradecer aos obreiros que estiveram ontem aqui em massa, né? Atenderam ao convite, estiveram aqui. É muito importante para mim que vocês estejam comigo, conosco, nesses momentos tão preciosos que nós temos de alinhamento, de palavra, porque nós sabemos, irmãos, que Deus quer nos usar de uma maneira extraordinária. Se você tem um desejo de se tornar um líder na casa de Deus, se você tem vontade de servir o reino, servindo pessoas, nos procure. Nós queremos conversar com você, nós queremos te orientar, nós queremos discipular, para que você possa estar fazendo igual Felipe fez, incendiando Samaria, trazendo o poder de Deus para onde você passar. Amém? Não se canse em querer agradar a Deus, mas que você possa descruzar os braços e trabalhar muito para Jesus. Amém? Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele tem uma grande obra, Ele conta conosco. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu der para essa pessoa, ela vai se fazer nele uma fonte de água e vai saltar para a vida eterna. Só a parte A do verso 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água. Será que você pode dizer assim? Fala assim comigo: Senhor, dai-me dessa água. A fonte de Deus é inesgotável, viu? Ele é uma fonte inesgotável. Pode se assentar, curve sua cabeça, vamos orar. Aleluia. Pai querido, aqui está a tua igreja. Nós amamos a tua igreja. Mais do que a tua igreja, nós amamos o Senhor. E nós nos entregamos a ti, nós nos voltamos para ti, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o que faz com que um homem seja purificado é pela tua palavra. Nós entendemos que o ser humano ele é transformado, liberto, sarado pelo poder da sua palavra. Nós compreendemos, Senhor, que a tua palavra é lâmpada para os pés, para trazer clareza, entendimento e tirar o teu povo das trevas. Nós sabemos que a tua palavra é luz, que ela pode iluminar não apenas a nossa vida, mas a vida de todo aquele que crê em ti e que recebe as tuas palavras e que as pratica. Então eu creio no Salmo 119, quando ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ó Deus. Como purificará um homem, as pessoas, o seu caminho, se eles observarem, viverem conforme a tua palavra, ó Deus. E a palavra de Deus, ela tem muito a ver com purificação. A água da palavra, a Bíblia diz que nós somos lavados pela mensagem da palavra de Deus, que na verdade é como se fosse uma água para trazer purificação. A representatividade da água era purificar. Pai, vem nesta noite, limpa o nosso coração, nos purifica e nos leva a um entendimento mais excelente na tua presença nesta noite.
É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu louvo a Deus pela palavra dele, porque se tem uma coisa que Deus usa, é a sua verdade para mudar a nossa vida. E a verdade que liberta, como diz a Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará. Um ser humano, ele só pode ser liberto pelo poder da palavra. Você pode tomar vários banhos de purificação, você pode fazer vários rituais em vários ambientes. Você pode agir com religiosidade e tradicionalismo, mas se você não receber a palavra de Deus, ela não pode trazer vida para dentro do teu coração. Porque a palavra de Deus, quando ela entra dentro do nosso coração, ela traz vida. Jesus falou assim: as minhas palavras são espírito e vida, e quem as ouve, esse homem, ele não vai andar mais em trevas, mas agora a luz de Deus, ela entrou dentro de nós, ela iluminou toda a nossa vida, para que nós não venhamos andar mais em trevas, na escuridão, porque agora nós recebemos a luz, e agora não somos apenas aqueles que receberam a luz, mas nós também nos tornamos a luz do mundo e o sal da terra. Então essa palavra tem poder de mudar a nossa vida. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz, irmãos, que a verdade de Deus, ela é capaz de entrar em lugares que ninguém entra. A Bíblia diz que o nosso coração, a nossa vida, sabe, se nós formos fatorar ela por compartimentos, vão existir lugares da nossa vida que é como se fossem porões, e a luz de Deus precisa brilhar ali dentro também. A palavra precisa entrar lá no lugar mais escuro da nossa vida, aquele lugar que a gente não abre para ninguém. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é capaz de discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. A Bíblia diz que ela é capaz de ir entre juntas e medulas, capaz de discernir a intenção do coração e dos pensamentos do ser humano. Ela é uma espada afiada. Ela entra em lugares que ninguém vai entrar. Você já percebeu? Às vezes você fala assim: meu Deus, parece que esse pastor, ele sabe da minha vida, ele ouviu, não é eu. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, o Senhor usa a sua palavra para poder entrar em lugares da sua vida que ninguém acessou. E Ele quer fazer isso nessa noite, pelo poder de sua palavra. Quantos vão permitir que a palavra, como uma espada, entre dentro do seu coração, esquadrinhe o teu pensamento, entre nos lugares mais sombrios do nosso ser, e essa palavra, ela venha remover toda a sujeira? Sabe, irmãos, eu louvo a Deus porque a palavra de Deus tem esse poder na nossa vida, porque a palavra de Deus tem o poder de ir em lugares que ninguém vai, e às vezes isso não tem a ver com pecado, mas isso tem a ver muitas vezes como se encontra o nosso coração. Sabe, irmãos, quando nós olhamos esses ventiladores, às vezes a gente vem e dá uma limpada por cima, mas tem hora que você precisa abrir ele, passar a bucha, você precisa vir, não apenas só lavar as cadeiras, passar um paninho, mas você tem que vir esfregar as cadeiras, passar a bucha, tirar tudo, para ficar branquinho, limpinho de novo. Muitas vezes, irmãos, pelo andar da carruagem da nossa vida, por nós muitas vezes irmos em direção a um foco, e nós muitas vezes não tomamos um cuidado detalhado com a nossa vida, nós vamos pegando as poeiras naturais que vão surgindo ao longo do caminho, e a palavra tem esse poder de vir tirar toda a crosta encostada em nós, tem o poder de vir limpar toda a sujeira, tem o poder de vir arrancar, sabe, aquela palavra que falaram, aquela coisa que deixaram, aquele olhar que muitas vezes fizeram para nós, que muitas vezes foi um olhar condenatório, e alguém olhou e falou: meu Deus, eu me senti intimidado. O Senhor, Ele quer nos libertar de todos esses complexos, essas situações que muitas vezes nos amarram. A palavra vai entrar nesses lugares essa noite. A palavra vai entrar nesses lugares muitas vezes de mal compreensão, nós somos mal compreendidos, mas a palavra vai entrar. Quando nós olhamos esse texto de João capítulo 4, nós temos que entender quem foi que falou ele. Porque quando você olha Mateus, Marcos, Lucas, eles fazem parte dos evangelhos que são chamados de evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos é porque cada um teve um olhar, uma faceta da vida e obra de Jesus.
Mateus, Marcos e Lucas, eles estavam preocupados em contar sobre a vida e obra, ministério, como que Jesus realizava tudo o que ele realizou. Mas quando nós pegamos o Evangelho de João, ele não vai apenas contar da obra, dos feitos de Jesus, mas ele vai falar da própria divindade de Deus sendo totalmente encarnada, porque a Bíblia diz: no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito do Pai. Então nós vamos ver o evangelista João, ele num outro olhar, porque agora ele não estava preocupado mais em revelar apenas as obras, apenas os feitos, mas ele estava preocupado em poder revelar a divindade de Deus, quem realmente ele era, de uma forma humana, que veio para entender, para compreender, que veio se colocar na minha pele e na sua pele. Então já quero começar a dizer para você: muitas pessoas não entendem você, muitas pessoas às vezes olham para você, não conseguem compreender ao longo da sua vida o que acontece, por que você é assim, as coisas que você faz. Muitas vezes alguém pode olhar para você triste, desesperado, angustiado, e não vai liberar uma palavra, mas existe um Deus que ele consegue compreender quando você se encontra triste, quando você se encontra amargurado, quando você se encontra muitas vezes desesperado, quando você se encontra feliz, e ele vai lá e ele celebra com você a sua alegria, e ele consola você na sua tristeza. João vem falar de um Deus que ele se coloca no lugar do humano, um Deus que se faz carne, habita entre nós, para poder entender a minha vida e entender a sua vida. Sabe por que eu amo Jesus? Porque ele é humano, ele tem um lado humano. A Bíblia diz que ele sentia compaixão dos perdidos. A Bíblia diz que ele sentia a dor do outro. E só pode sentir a dor do outro quando ele se coloca no lugar do outro. Você serve um Deus que se coloca no seu lugar. Você serve a um Deus que ele sabe o que você vive, o que você passa. Você serve a um Deus que você pode achar assim: ah, Deus está tão distante, eu estou tão triste, as coisas não têm andado como eu esperava, parece que eu estou me sentindo tão só, parece que não tem ninguém para liberar, sabe, uma palavra, uma oração, parece que as pessoas, elas são indiferentes com relação à minha dor. Mas Jesus não é assim, ele é compassivo, ele é um cara que sente compaixão. Porque eu digo cara, porque ele veio como carne, e nós vimos a glória dele. O Cristo que estava em Jesus, ele sabia o que era sentir choro, ter fome, sentir abandono. Então ele sabe como você exatamente se encontra, e ele entende a tua dor, a tua aflição. É por isso que ele sente compaixão pela tua vida e pela minha vida, porque ele sabe o que é sentir a dor do outro. Jesus se importa com você, amém? Você crê nisso, que Jesus se importa com você? Será que você pode, sabe, imaginar esse Deus olhando para você agora e preocupado com você, com o que você está sentindo, com o que você está vivendo? É o Deus que você serve, ele está preocupado com você. Irmãos, e quando eu digo preocupado é porque, sabe, muitas pessoas, eles não tiveram um olhar totalmente divino do Senhor e também humano do Senhor. A gente conhece a Deus em partes e precisamos nos esforçar para compreender o que Jesus realmente é e o que ele veio fazer. Muitas pessoas têm um entendimento deteriorado sobre Deus. Muitas pessoas têm um entendimento, muitas vezes, não completo sobre Deus. Por quê? Tem uns que enxergam Deus como um Deus ruim. Tem uns que enxergam Deus como um Deus que não atende ele na hora que ele precisa. Tem uns que enxergam Deus como um Deus que só sabe castigar as pessoas. Tem pessoas que só conhecem um Deus que parece que ele tem que ser sempre um garçom para servi-lo. Tem pessoas que conhecem Deus como um Deus que não se importa e que fez o universo, criou todas as coisas, mas que parece que deixou todo mundo trancado aqui, jogou a chave fora. Muitas pessoas não têm um entendimento completo sobre quem é o Senhor. Mas o que eu acho mais lindo na palavra de Deus é que o Senhor se revela a mim e a você de uma forma tão singular, peculiar, que ele vem de acordo com as nossas necessidades, que ele vem de acordo com aquilo que nós estamos passando. Se você está feliz, Deus está feliz.
Se você está triste, Deus vem para te consolar. Se você está se sentindo só, Ele vem como um amigo verdadeiro e senta do seu lado e fica ali para poder te dar mão. Quando você se sente totalmente para baixo, acabado, você se sente a pior pessoa deste mundo, Ele vem ali para te levantar e dizer para você: você tem um valor, eu morri por você, eu amo você, levanta a cabeça, porque eu ainda estou aqui. Todos foram embora, mas eu permaneço aqui com você. Então Deus se importa com você. Esse é o Deus que nós servimos. Quando nós lemos o texto de João capítulo 4, nós vamos ver uma mulher que ela foi ao poço ao meio-dia. Irmãos, entenda uma coisa: Jesus estava com seus discípulos. Ele falou para os discípulos ir comprar comida. Ele parou ali em Sicar, naquele poço, poço de Jacó, o famoso poço de Jacó. Porque na verdade Jesus, ele já sabia quem estaria ali. O que eu amo em Jesus é que ele nunca perdeu tempo, irmãos. Eu e você não podemos perder tempo com nada. Nós não podemos parar nas nossas dores, nós não podemos ver a banda passar, nós não podemos, ontem ainda falávamos sobre essa questão do tempo. Jesus, ele não perdia tempo. Com 12 anos ele estava pregando para doutores da lei. A Bíblia diz que Jesus, ele sabia qual era a sua missão. Quando eu e você sabemos para o que nascemos e o que vamos fazer, não perdemos tempo. Jesus não estava ali à toa naquele poço, ele não foi ali para descansar porque ele estava cansado. Não, ele foi ali porque ele não perdia tempo. E quantos discípulos foram comprar comida que não iam entender nada? Sabe por que não entender nada? Tem gente que tem a mente muito religiosa. Tem gente que vai julgar você pela capa. Tem gente que não vai entender você. Se os discípulos ficassem ali com Jesus, sabe o que ia acontecer? Talvez eles poderiam blasfemar na face de Jesus, porque os judeus não conversavam com os samaritanos. Havia uma rincha. O povo samaritano era um povo difícil. Havia uma briga. Eles não eram considerados como pessoas que serviam a oração. Para a gente entender aqui melhor, eles eram consideradas pessoas que não tinham aliança com Deus. Era um povo que não era escolhido por Deus. Era um povo, irmãos, que não tinha nenhum tipo de intimidade com o Senhor. E o que acontece? Os judeus discriminavam o povo samaritano. Os judeus discriminavam eles, porque era um povo pagão, era um povo que tinha vários deuses, era um povo, irmãos, que não tinha fidelidade a Deus, era um povo, irmãos, que não conhecia o Deus que realmente se revelou ao seu povo. Era um povo que realmente, eles não iam para o templo adorar, mas eles achavam, porque ouviam dizer que era no monte, e os judeus falavam que era no templo, os judeus falavam que tinha que ir para a igreja, tinha que ir lá em Jerusalém, tinha que entrar dentro do templo para adorar a Deus. Eles estavam limitados. Se os discípulos estivessem ali, eles ficariam dentro da sua caixinha de sapato, colocaria Deus dentro dela também. Você conhece pessoas que têm diminuído Deus? Você conhece pessoas que muitas vezes diminuem o poder de Deus e a graça de Deus? Você sabia que a graça de Deus chegou numa pocilga de porco para um menino que estava afastado do Evangelho? Você sabia que a graça de Deus foi buscar um homem dentro de uma baleia, de um grande peixe? Não vou falar baleia, que a Bíblia não fala que é uma baleia, mas fala que era um grande peixe. A graça de Deus foi lá dentro daquele grande peixe e fez com que ele vomitasse Jonas para o propósito dele. Você sabia que a graça de Deus vai em lugares que você menos imagina? Jesus parou aonde? Em Sicar. Jesus parou em Samaria, aonde os judeus não queriam nem conversa com aquele povo. Você sabe o que Jesus estava fazendo ali? Ele estava esperando aquela mulher. Os discípulos não entenderiam o que ele estava fazendo ali. Por isso que quando a mulher chega, Jesus puxa uma conversa com ela, ele fala assim: como sendo tu judeu, você pede para mim água para você beber? Porque os judeus não se dão com o samaritano, principalmente com uma mulher. Que a mulher, ela não podia ser vista conversando com um homem em público. E ainda mais se não fosse nada dela.
Mas Jesus foi ali por ela. A Bíblia diz que era necessário ele passar por Samaria. Por que era necessário? Porque ele tinha marcado um encontro com aquela mulher. Muitas pessoas não entendem, mas Jesus, ele estava te esperando. Muitas pessoas não entendem, mas o Senhor Jesus também um dia nos esperou e nós chegamos até Ele. E Ele nos deu a água viva, a sua palavra que trouxe vida para dentro do nosso coração. Eu não sei quanto a você, mas um dia Ele estava me esperando também. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Será que você pode agradecer a Deus porque um dia Ele te esperou? Porque um dia Ele também abriu os braços e disse: vem filho, eu estou lhe esperando. Eu te amo, eu sempre te amei, sempre te esperei. Você sabe o que Ele continua fazendo hoje com muitas pessoas que não entendem a graça de Deus? Ele continua esperando essas pessoas de braços abertos. E muitos religiosos olham e falam assim: ele está andando com aquela pessoa, ele está falando com aquela pessoa, ele está conversando com aquela pessoa, e ali o Senhor Jesus, aleluia, a Bíblia diz que ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. A Bíblia diz que ele veio para aquele que estava perdido, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E o que ele fez? Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Nós éramos perdidos em meio a não, mas Jesus um dia nos achou, nos encontrou, nos colocou nos teus braços, nos levou para a sua presença. O Senhor derramou o seu amor no nosso coração, e a Bíblia diz: o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, sendo nós ainda pecadores. Ele parou ali naquele poço por causa daquela mulher. Você pensa comigo, irmão, aquela mulher, ela tinha uma rotina diária. Tinha ou não tinha? A rotina dela era aquela. Só que o horário dela pegar água era 7 horas da manhã, como muitas vezes a gente já falou aqui. Mas o porquê que ela foi ao meio-dia? Porque ela não queria se encontrar com ninguém. Ela não queria passar por ninguém. Por quê? Porque ela era uma pessoa excluída da sociedade. Irmão, pensa comigo. Ela já tinha tido 5 maridos. E a Bíblia fala que o que ela tinha ainda não era o dela. Então ela tinha 1, 2, 3, 4, 5, agora o 6º. Ela tinha se deparado só com pessoas imperfeitas que a machucaram, que a feriram, que a angustiaram. Deixa eu ministrar algo aqui ao teu coração. Talvez já passou várias pessoas por tua vida. Eu não digo só na questão de relacionamento. Talvez você conheceu várias pessoas ao longo da tua vida que só te feriu, que só se aproximou de você para sugar de você, que só se chegou perto de você para poder se aproveitar daquilo que você é e daquilo que você tem. Talvez você se encontra hoje frustrado e você fala assim: cadê os meus amigos? Cadê aqueles que me amam? Cadê aqueles que estavam junto comigo, que comemoravam comigo? Talvez passaram pessoas por tua vida que só trouxeram prejuízo para a tua vida, em todas as áreas da tua vida. Mas irmãos, eu aprendo uma coisa aqui com Jesus. Aquela mulher já tinha tido 6 frustrações, e 6 fala do número do homem. O homem é falho, o ser humano é falho. O ser humano muitas vezes, quando ele não tem Deus, ele é egoísta, ele não pensa no próximo, ele é olho por olho, dente por dente, ele pensa. Mas olha agora, ela está se encontrando com o 7º homem, e a Bíblia diz que 7 fala de perfeição. Ela estava se encontrando com aquele que era perfeito. Jesus é perfeito e não decepciona ninguém. Se você entregar sua vida a Ele, abrir o coração para Ele, se você deixar Ele mudar o seu interior, você nunca vai se frustrar com a pessoa de Jesus. Eu amo Jesus por isso, porque Ele não frustra ninguém. Os discípulos não iam entender, mas Jesus sabia que aquela mulher precisava de viver algo sobre excelente, acima da média. Aquela mulher estava precisando de uma cura na tua alma, de um renovo. Ela estava precisando conhecer alguém que ia mudar a história da vida dela. E quem se apresentou? Aquele que é perfeito. A Bíblia diz que Ele é o perfeito para a glória de Deus Pai. E quando esse homem que é perfeito, Jesus Cristo, quando aquela mulher entende que Jesus
profeta que está falando com ela. Ela abre o coração, ela entende que está falando com aquele que é enviado de Deus. Ela entende que ela não está falando com mais um que vai ferir, que vai angustiar, que vai frustrar. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Quando Jesus chegou na tua vida, Ele chegou para mudar. Quando Jesus entrou na tua vida, foi para fazer a diferença. Quando Jesus entrou na tua história, é para mudar a tua história para melhor, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida, porque aonde ele entra, ele muda tudo. Oh, irmãos, 7 fala de perfeição. Por que ele mandou os discípulos embora? Eles não iam entender isso. Tem coisas que Deus vai fazer na tua vida, mas para isso Ele vai precisar afastar um pouquinho pessoas de você, para você entender que só Ele pode fazer coisas que ninguém pode fazer. Só Ele pode trabalhar em áreas que ninguém pode trabalhar. E aquela mulher entendeu e falou assim: verdadeiramente eu me encontrei com um profeta. Aleluia. E profeta fala de alguém que comunica as coisas de Deus. Jesus estava falando de coisas eternas. Você sabe o que é mais lindo? Ela foi para um poço, e todos os dias ela ia naquele poço. Você sabe o que estava acontecendo com aquela mulher? A rotina dela era sempre a mesma coisa, o mesmo ciclo, a mesma rotina, diariamente. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez você está cansado de viver a mesma coisa todos os dias, o mesmo ciclo. Ela ia pegar água, e a água ela ia matar a sede dela, mas amanhã ela tinha que voltar de novo. Ela ia tomar água no outro dia, e ela tinha que beber água novamente quando sentia sede. E assim era esse ciclo, todas as vezes era do mesmo jeito. Mas mal sabia ela que naquele poço havia um outro poço. Um poço que agora era um poço que tinha uma fonte inesgotável. Era um poço que ia saciar a vida dela para sempre. Aquela mulher foi buscar uma água que ela ia tornar a ter sede, mas agora ela se depara com alguém que é a própria fonte da água da vida. E que quando ela começa a entender que ele tem palavra de vida, ela fala: eu me encontrei com um profeta que mudou a minha história. Quando Jesus chega na tua vida é para mudar. Quando Jesus chega na tua casa é para mudar. E eu quero que você levante a tua mão, meu irmão. Se você tem fé, levante a tua mão. A tua vida não vai ser o mesmo ciclo todos os dias de novo. A partir de hoje, o homem de Nazaré, Jesus Cristo, ele chegou como uma fonte inesgotável para poder saciar a tua vida, a tua família, a tua casa, os teus negócios, os teus filhos. Tudo que você tocar vai ser saciado pelo Deus que é uma fonte inesgotável. Nunca mais a tua vida será a mesma. Oh, aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso. O Senhor é aquele que vai trazer uma vida, aleluia, abundante para você. Você nunca mais vai se sentir, aleluia, totalmente imperfeito, insatisfeito, mas você vai se sentir pleno, porque a própria fonte está, aleluia, na tua frente agora. Ó mulher, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Aleluia. Você está preparado para viver uma mudança de vida a partir de hoje? Você está pronto para receber isso? Você está pronto? Há uma fonte aqui nessa noite. Alguns minutinhos, pare para poder receber dessa fonte. Talvez o Espírito Santo está ministrando coisas no teu coração hoje, coisas que você estava precisando. Hoje o Senhor te trouxe aqui para poder dizer para você: acabou esse ciclo vicioso. A partir de hoje eu tenho novidade para a tua vida. A partir de hoje eu vou saciar a tua vida. A partir de hoje coisas novas estão chegando para a tua vida. A partir de hoje acabou a vergonha, acabou a humilhação, acabou a exclusão. A partir de hoje é um novo homem, uma nova mulher, porque se deparou com a fonte de vida. Oh, aleluia!
Jesus tem esse poder de fazer isso na minha e na tua vida. Aleluia! E tudo que Deus faz não tem a ver só com você, Ele quer alcançar pessoas. Tudo que Deus faz não tem a ver só com a tua vida, Ele quer salvar alguém. Porque aquela mulher entendeu o propósito dela. A irmã Beth até disse aqui que aquela mulher foi uma grande missionária, que o Senhor curou ela para curar. Sabe o que Deus está fazendo aqui nessa noite? Ele está curando pessoas para curar alguém. Ele está preenchendo vidas para você preencher alguém. Ele está tirando todo o vazio existencial, porque Ele quer fazer de você um instrumento nas mãos dele. A partir de hoje, se prepare, Ele vai te usar para salvar, para curar, para renovar, para transformar, para poder trazer vida. Aonde você pisar, a vida de Deus vai chegar lá, porque a fonte está em você. Jesus é a fonte em você. Agora você não é apenas alguém que recebe, você também é alguém que dá. A fonte de Deus está em você. Oh, aleluia, você pode glorificar ao Senhor. Aleluia, a partir de hoje você não é mais uma terra seca. A partir de hoje você não é mais um lugar arenoso. Você se transformou em um manancial de águas vivas. Um manancial de águas vivas. Oh, aleluia. Você sabe o que eu me lembro? Em 2012 aquele açude do Boqueirão estava todo seco. Aleluia, estava todo seco. Talvez as pessoas podem dizer: pastor, eu estou seco, eu estava seco. Mas quando veio as chuvas, hoje animais tomam daquela água, pessoas tomam banho daquela água. Hoje tem até peixe ali naquela água, porque aquele açude está totalmente transbordando. Sabe o que acontece quando Jesus chega na nossa vida? Ele transborda a nossa vida, e pessoas são alimentadas através da nossa vida. Se prepare, você vai ser uma bomba atômica nas mãos de Deus a partir de hoje. As pessoas vão beber de você. As pessoas vão querer oração, vão pedir oração para você. As pessoas vão pedir uma palavra para você. As pessoas vão pedir conselho para você. As pessoas vão pedir orientação para você. As pessoas vão ir na tua casa para você orar. Deus vai enviar pessoas, porque a partir de hoje o Senhor te faz um grande homem, uma grande mulher, usada por Deus na obra de Deus. Eu amo o Senhor, irmãos, por isso. Aquela mulher saiu toda feliz, toda alegre. A Bíblia diz que ela saiu toda alegre, toda feliz, e ela foi contando: olha, eu me encontrei com um grande profeta. Olha, aquele que contou sobre a minha vida, ele também vai mudar a tua vida. Aquele que veio a mim, sabe o que Deus quer fazer através disso? A semente foi plantada e ela vai germinar. As pessoas vão comer do fruto, mas você vai ser alguém que também vai levar esse fruto para outros. Aleluia, como se fosse uma célula se multiplicando. Quando essa célula se multiplica, aleluia, o que acontece com isso? O Senhor começa a se manifestar através da tua vida. As pessoas começam a receber através da tua vida, porque agora a vontade de Deus está sendo feita naquele lugar. Sabe qual que é a intenção de Deus? Não é só salvar você, é salvar toda a tua casa. É salvar os teus amigos, é salvar os teus compadres, as comadres. A vontade de Deus é salvar o teu pai, a tua mãe, teus irmãos. A vontade de Deus é alcançar toda a tua posteridade, todo aquele que chegar perto de você, porque o que Jesus fez com aquela mulher foi preparar ela para ganhar toda Samaria. Está preparado para ganhar Tupanatinga para Jesus? Está preparado para ganhar o Pernambuco para Jesus? Deixa eu ver aquele que vai ganhar o Brasil para Jesus. Pessoas que vão viajar para fora para ganhar almas para Jesus. Pessoas que vão se levantar como um canal de Deus e vão poder dizer: assim diz o Senhor. Cadê essas pessoas? Deus vai começar
começar a levantar homens e mulheres aqui. E eu quero profetizar, e eu quero que você se coloque de pé. Se coloque de pé, receba isso. Deus vai levantar pessoas aqui que vai sacudir Tuparatinga, que vai sacudir o Pernambuco, que vai sacudir o Brasil, que vai sacudir as nações, porque estão recebendo a palavra de vida. Aleluia. A tua família não será mais a mesma, a tua cidade não será mais a mesma, o teu estado não será mais o mesmo, a tua nação não será mais a mesma, porque agora você é livre, agora você é cheio, agora você é pleno, porque você se encontrou com o Jesus de Nazaré. Seja usado por Deus para fazer a diferença. Aleluia. Não pare, amém, não pare. O Senhor plantou uma semente na mulher samaritana. A semente germinou, deu muito fruto. O que aconteceu? O inimigo tentou barrar a obra. Você lembra de Simão Mágico? Lembra de Simão Mágico? Tentando parar a obra de Deus em Samaria, tentando comprar os apóstolos. Aleluia. Mas eles se levantam e dizem: olha, o que você está vendo aqui não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o poder de Deus. E eles oraram pelo Simão, e Simão foi liberto pelo poder do nome de Jesus. Quando Deus tem uma obra muito grande, Ele vai fazer de tudo, aleluia, para fazer com que essa obra aconteça. Mas em contrapartida, o diabo vai tentar fazer de tudo para parar a obra. Só que você vai ter que permanecer. Jesus plantou a semente na mulher samaritana. Depois Ele envia Filipe, e Filipe vai lá e sacode Samaria pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que muitas almas são ganhas ali depois. A Bíblia diz que Pedro e João vai lá e envia o Espírito Santo. E o que acontece? Aquele povo é avivado pelo poder da palavra de Deus. O Senhor não deixou morrer a semente. A semente foi plantada aqui hoje. O Espírito Santo não vai deixar morrer a semente. Sempre Deus vai levantar os seus. E você é mais um desses, em nome de Jesus, que será levantado por Deus. Eu queria orar por tua vida. Feche os teus olhos.